Os gastos previstos nas contratações emergenciais do governo do estado, sem licitação, passam de R$1 bilhão. A maior parte desse dinheiro, quase 836 milhões, vai para a Organização Social IABAS. Ela foi contratada para construir e administrar os 1.400 leitos dos 7 hospitais de campanha do estado. Esse é um trecho de uma reportagem da TV Globo, que foi ao ar no dia 11 de abril, quando o Rio tinha 150 mortes e quase 2.500 casos confirmados de Covid-19. Já vigorava o decreto de calamidade pública e, portanto, as contratações emergenciais para combater a pandemia poderiam ser feitas sem licitação. O valor dos contratos chamava a atenção, mas não era só isso. As suspeitas de irregularidades nos contratos emergenciais se intensificaram depois que processos administrativos foram colocados em sigilo de forma irregular. À época, que não é tão distante assim, menos de 2 meses, essas suspeitas levaram ao afastamento do então subsecretário executivo da Saúde do Estado do Rio, Gabriel Neves. Auditorias foram solicitadas. O Ministério Público do Rio abriu uma investigação. Neves foi exonerado no dia 20 de abril e preso no último dia 8. Àquela altura, os hospitais de campanha deveriam estar em operação. Dos hospitais pagos pelo governo do estado, só um começou a funcionar até agora, o do Maracanã. A unidade vai receber pacientes das redes municipal, estadual e federal. Até agora, 170 dos 400 leitos prometidos foram abertos. Na esteira das suspeitas e dos atrasos, o próprio secretário de Saúde, Edmar Santos, perdeu o cargo. As investigações avançaram até que na terça-feira... Agentes da Polícia Federal de Brasília fazem neste momento uma operação no Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador do Rio, Wilson Witzel, e a operação acontece também no Palácio Guanabara, sede do governo do estado. Os agentes investigam um esquema de corrupção na contratação da organização social que está construindo os hospitais de campanha para atender os pacientes de Covid-19. A Operação Placebo, que cumpriu mandados de busca e apreensão até na casa do governador Wilson Witzel, foi autorizada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves. Atinge o governador e sua mulher Helena, mas também carrega um componente político importante. Não vão conseguir colocar em mim o rótulo da corrupção. Todas as irregularidades foram investigadas, estão sendo investigadas por determinação minha. O que aconteceu comigo vai acontecer com outros governadores considerados inimigos. O governador Wilson Witzel, que nega todas as irregularidades, diz que é vítima de uma perseguição política orquestrada pelo presidente Jair Bolsonaro. Afinal, o que pesa contra o governador? Para os investigadores, qual é o potencial da apuração? Até onde Bolsonaro teria condições de interferir nessa investigação para prejudicar o governador, que se tornou um dos principais adversários do presidente? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic, ambos em home office, e hoje conversamos com o editor de País, Tiago Prado, e com o repórter especial Chico Otávio. Fique com a gente. Chico Otávio e Tiago Prado, começando pelo Chico. O governador Wilson Witzel afirma que é alvo de uma perseguição do presidente da República. Mas o fato é que essa operação de busca e apreensão, inclusive na casa do governador, ela foi autorizada, foi determinada por um ministro do STJ a partir de investigações do Ministério Público. O que essas investigações apontam que pode comprometer o governador? Na verdade, são 2 frentes de investigação. A primeira delas foi aberta pelo Ministério Público Federal, no âmbito da Força-Tarefa da Lava Jato, na Operação Favorito, contra o empresário Mário Peixoto. Mário Peixoto é dono de empresas que foram fornecedoras dos governos Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão e continuam fornecedoras do atual governo. No âmbito da investigação, apareceram provas de que um cidadão, um empresário chamado Alessandro de Araújo Duarte era uma espécie de preposto do Mário Peixoto. E nas buscas e apreensões ocorridas há 2 semanas, na ocasião da prisão do Mário Peixoto, apareceram novas provas mostrando que esse operador, Alessandro, através de uma empresa dele chamada DPAD,
Serviços Diagnósticos teria um contrato de advocacia com a primeira-dama Helena Witzel. E aí foi feita essa articulação. Mário Peixoto, Alessandro, Serviços de Saúde, Combate ao Coronavírus, Governador do Estado. Pegaram esse material todo, extraíram da investigação contra o Mário Peixoto e encaminharam para a Procuradoria-Geral da República, e isso desagou na operação de hoje, que foi autorizada pelo ministro Benedito Gonçalves, do STJ. Essa é uma frente. A outra frente foi aberta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ou seja, o Ministério Público Estadual, no âmbito de uma outra operação, né, que investigou a compra de 1.000 respiradores por preços superfaturados, né, e nela foi preso o então subsecretário executivo da Secretaria de Saúde, Gabriel Neves, e ele então prestou um depoimento de 6 horas, já preso, em Benfica, no qual teria citado o governador Wilson Witzel. Assim como o Ministério Público Federal, Força Tarefa da Lava Jato, o Ministério Estadual, no âmbito dessas investigações de compra superfaturada de respiradores, extraiu esses dados, esse depoimento do Gabriel, no qual ele cita o governador, e também remeteu para a Procuradoria-Geral da República. Muito provavelmente, essas duas frentes serão juntadas numa única linha de investigação, mostrando uma suposta ação do governador do estado para favorecer esses grupos empresariais em negócios com o governo do estado, também no âmbito do combate ao coronavírus. Um velho amigo do poder. A relação de Mário Peixoto com os governantes do Rio começou há bastante tempo e continua até hoje. Agora, Chico, quem é o empresário Mário Peixoto e por que ele é importante? O Mário Peixoto é mais um desses muitos empresários que cresceram, né? Ele tem, se você olhar para trás, ele remonta lá os tempos do governo Garotinho, mas o salto que ele deu foi realmente do governo Cabral, inclusive razão dessa investigação que ocorre agora, né, a Favorito, ela só se legitimou porque ficou claro, né, um esquema de pagamento de propina para gestores públicos e deputados estaduais na época do governo Cabral, em troca de contratos de serviço, de prestação de serviços, né? E não é só na área de saúde, tem também na área de educação. Ele enriqueceu com esses contratos durante o governo Cabral. Há 6 anos, em 2014, acontecia a cerimônia de casamento do empresário. Não foi em um lugar qualquer. A festa aconteceu no castelo Orsini Odescalchi, uma construção medieval localizada em uma província de Roma, na Itália. E agora ficou demonstrado que ele continuou, né? Ele continuou sendo favorecido, ele continuou sendo um empresário privilegiado por serviço por contratos de prestação de serviço também no governo Witzel. Ele é importante porque vou voltar de novo ao tal Alessandro, né? O Alessandro que contrata Alessandro de Araújo Duarte, preposto do Mário Peixoto, que contrata o escritório da primeira-dama, ok? Então, na quebra do sigilo digital do Alessandro, pela Operação Favorito, Força Tarefa da Lava Jato, aparecem várias mensagens, vários e-mails que o Alessandro manda para ele mesmo, ok? Mostrando planilha de custos de contratação por parte do governo do estado do Iabas para a instalação dos hospitais de campanha, entendeu? Inclusive, não só planilhas, mas minutas de contrato. Por que esse interesse do Alessandro em saber detalhes de preço, de contratação de pessoal, equipamentos, cronograma de instalação? É muito detalhe para um cara que nada tem a ver. Então, assim, pela investigação, né, pelos elementos que a investigação conseguiu produzir, foi feita essa relação. E o Alessandro, inclusive, em alguns grampos, né, em algumas interceptações telefônicas,
se refere ao Mário Peixoto como chefe. Então, veja bem, Alessandro, planilha dos hospitais de campanha, Mário Peixoto, Wilson Witzel. É essa a ligação que o Ministério Público fez a partir da investigação da Favorita. E se a gente lembrar da época da campanha, né, Tiago? Nos debates, o então candidato senador Romário já perguntava para Witzel sobre a relação dele com Mário Peixoto. E a gente aqui no Globo deu uma matéria na semana passada da repórter Juliana Castro, indicando que o filho do Mário Peixoto, o Vinícius, teria estado num almoço com o Lucas Tristão, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, burlou a quarentena, né, o isolamento para estar nesse almoço, disse que até poderia ter pego coronavírus nesse almoço, né? De fato, essa ligação do Witzel com o Mário Peixoto, né, o Romário, ele falou disso no debate, essa é uma pergunta clássica no debate da TV Globo. Você conhece o Mário Peixoto, que é o que lhe ajudou a fazer o seu plano de governo? Você sabe? Eu tenho certeza que você sabe. Eu nem perguntei, já está pedindo dinheiro de resposta. E o Witzel conseguiu se safar bem ali durante a campanha, porque isso acabou não pegando nele, e de alguma forma ele conseguiu se eleger em 2018 com o discurso anticorrupção, assim. Então, por isso agora eu acho que o Witzel, falando um pouquinho de política e saindo um pouquinho da questão do detalhe da investigação, o Witzel agora tem uma dificuldade grande em termos políticos, olhando para frente, né? Já que é um governador que tem ambições aí claramente apresentadas para o futuro, já falou diversas vezes de querer ser candidato à presidência da República. Durante a crise da pandemia, foi um governador que teve aí, né, em pesquisas recentes divulgadas, aprovação popular por conta da postura durante a pandemia. Só que esse caso, né, e esse caso não vem de hoje, como o Chico aí está descrevendo, duas operações distintas já têm atrapalhado essa questão da imagem do Witzel como um anticorrupção já de um mês para cá. Ele tem muita dificuldade agora nesse momento, assim. Então, eu estava conversando com os estrategistas dele hoje, por exemplo, essa é a maior crise de imagem até agora do Witzel. Então eu prevejo para ele muita dificuldade política esse ano diante dessas operações contra ele, porque a imagem de juiz anticorrupção, ela está indo pelo ralo por enquanto. Agora, Tiago, tem algum ato de ofício realmente do governador Wilson Witzel que tenha beneficiado esses grupos? Há uma série de elementos, né, que a gente mostra na reportagem de hoje do jornal o Globo, que colocam o Witzel numa situação de personagem que realmente tem algumas digitais dele, claro, nesse processo. Acho que a principal delas, uma matéria até que o próprio Chico fez recentemente, ele simplesmente ignorou pareceres técnicos do próprio governo do Estado com relação a uma empresa que, pelos pareceres técnicos, essa empresa não poderia ter mais contratos com o governo do Estado. E, no entanto, o Witzel simplesmente revogou, ignorou esses pareceres e deixou a empresa ligada ao grupo do Mário Peixoto voltar a ter, de alguma forma, contratos. Acho que esse é o elemento mais complicado para o Witzel explicar, porque a área técnica do governo tinha recomendado o inverso para ele. É claro que outra digital que o governador terá que explicar é justamente esse contrato citado na decisão do STJ entre o escritório de advocacia da primeira-dama com uma empresa ligada ao Mário Peixoto, né? E isso acaba colocando o Witzel num enredo muito parecido com o ex-governador Sérgio Cabral, ou pelo menos semelhante. É a primeira analogia feita a partir do momento em que hoje foram colocados em dúvida os contratos da primeira-dama Helena Witzel, né? A Adriana Anselmo era também primeira-dama, foi durante 8 anos primeira-dama, tinha um escritório de advocacia que antes do Cabral virar governador não era um escritório de advocacia relevante, e assim que ele virou governador, que ele assumiu o Palácio Guanabara, o escritório da Adriana Anselmo começa a ter vários contratos com empresas fornecedoras do Estado ou empresas que tinham alguma relação ali com o Estado, não necessariamente
de contrato. As investigações sobre o esquema de corrupção no governo de Sérgio Cabral envolvem a ex-primeira-dama Adriana Anselmo. O escritório de advocacia dela recebeu milhões de reais em contratos com empresas suspeitas de lavagem de dinheiro. Então, a primeira analogia feita a partir dessa operação foi justamente essa coincidência com o escritório de advocacia da Adriana. Então, acho que são duas coisas que o governador terá que explicar. Evidentemente que há também outros elementos, há escutas telefônicas aí já divulgadas de envolvidos no esquema, falando que o 01 já está sabendo, então há alguns elementos apresentados, né? O Chico já falou do Gabriel, o ex-secretário, o ex-subsecretário, o depoimento que ele deu e que, por causa do depoimento, o caso vai para o STJ, portanto, o governador foi citado também. Há uma série de evidências aí apresentadas que o governador realmente terá que explicar. E é claro que, nesse momento, ele está com essa narrativa, né, de que há uma perseguição política, e eu acho que a gente tem que tratar disso daqui, que é o outro elemento importante desse enredo aí todo, a questão da briga dele com os Bolsonaro, mas a investigação tem elementos sim e que o governador precisa esclarecer. Continuarei lutando contra esse fascismo que está se instalando no nosso país, contra essa nova ditadura de perseguição. Até o último dos meus dias, não permitirei que, infelizmente, esse presidente que eu ajudei a eleger se torne mais um ditador na América Latina. Agora, Thiago, tentando utilizar os argumentos do governador Wilson Witzel, segundo ele, há uma orquestração. A deputada Carla Zambelli, em entrevista à Rádio Gaúcha na segunda-feira, inclusive, falou que haveria possibilidade, investigações em curso contra governadores, e aí no dia seguinte tem essa operação contra o governador do Rio de Janeiro, obviamente desafeto do presidente Jair Bolsonaro. O quanto que essa estrutura poderia funcionar envolvendo o ministro do STJ, envolvendo o Procurador-Geral da República, envolvendo os investigadores do Ministério Público e, eventualmente, a Polícia Federal? Maltico, eu acho que a gente está num momento que a gente não pode afirmar uma coisa tão leviana de dizer que uma operação, como você disse, com autorização da Justiça, com o Ministério Público tendo um entendimento claro sobre o tema, a polícia também, a gente não pode ser leviano de dizer que isso tem dedo de luta política e tal. Dito isso, eu queria levar a análise para uma coisa que é triste que está acontecendo no Brasil nesse momento, que é a desconfiança que a gente tem de todos os atos de quem deveria estar investigando. Então, assim, hoje é evidente que a análise política do que está acontecendo não pode passar apenas pelo simples fato de que temos várias evidências contra o governador. Mas é óbvio que, nesse contexto, é evidente que a desconfiança existe, porque o próprio presidente da República, numa reunião divulgada na semana passada, diz abertamente que gostaria de intervir na Polícia Federal. Fica claro quando ele diz, praticamente, que, de alguma forma, os parentes e amigos têm que ser protegidos. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. E fica claro também a vontade dele de partir para cima dos adversários políticos. Então a gente está vivendo um momento no país que acaba sendo um pouco triste, porque tudo isso que o Chico acompanha há muito tempo, né? Quer dizer, a questão da qualidade das provas, que é o que deveria ser apenas o único elemento para a gente avaliar, na verdade, hoje em dia a gente desconfia de tudo. Então a gente desconfia da PGR, do Aras, que foi nomeado por Bolsonaro, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa para poder ter uma vaga no Supremo? A Polícia Federal, quando faz um pedido de busca e apreensão com um espetáculo de camburões em frente ao Palácio, ainda que tenha as evidências, será que aquilo ali, o espetáculo, contempla alguma armação política por trás? Então, de novo, acho que a gente não pode cravar nada, mas a gente vive um momento
em que as instituições mesmo estão aí todas colocadas em dúvida sobre o dedo político. Vale lembrar também que o próprio Bolsonaro, ele insinuou que o caso do porteiro da Marielle também tinha dedo do Witzel, quando, na verdade, enfim, a investigação tinha chegado ali a um ponto que o porteiro tinha colocado um depoimento falando todas aquelas questões. Vale lembrar que deputados bolsonaristas na Assembleia Legislativa, há 2-3 meses, estavam reclamando que o secretário Tristão tinha dito numa audiência que tinha dossiê de todo mundo. Então, é triste isso, mas está tudo sob suspeita nesse momento no Brasil e a gente não tem como avaliar as coisas simplesmente pela qualidade das provas, que é o que deveria acontecer. Agora, é óbvio que o governador ele se protege, a melhor defesa é o ataque, né? Atacando essa possível ingerência do Bolsonaro na Polícia Federal. Agora, eu, como repórter que lido com a prova técnica e tal, gostaria muito que ele ficasse mais no mérito do que na questão política, mas vamos ver o que acontece daqui para frente. Outra coisa que eu queria deixar registrado aqui, Maltica, é o seguinte: a própria defesa do Mário Peixoto já não esconde mais essa relação do empresário Mário Peixoto com o governador, por 2 fatos, né? Ela admite hoje que o Mário Peixoto foi um conselheiro da campanha do Wilson Witzel ao governador do estado em 2018, isso já não é, isso eles vão admitir, e também que o Mário Peixoto contratou os serviços do então advogado tributarista Lucas Tristão, que hoje eu acho que é secretário de Desenvolvimento Econômico, mas funciona na prática como uma espécie assim, de super secretário e braço direito do governador. Isso já está sendo admitido pela própria defesa do Mário Peixoto. Chico, para a gente encerrar, próximos passos aí dessa investigação, o que a gente pode esperar? Os próximos passos, evidentemente, serão a análise do material apreendido hoje, né? Ninguém foi atrás de joias ou dinheiro escondido. A operação serviu para produzir mais provas, especialmente dessa relação que é importante destacar, né, entre o Alessandro de Araújo Duarte, esse empresário que é identificado como um dos principais operadores financeiros do Mário Peixoto, e o escritório de advocacia da primeira-dama, a Helena Witzel. Esse é o ponto central e provavelmente a operação teve como um dos principais focos a produção de novas provas dessa relação. Chico Otávio, Thiago Prado, obrigada pela participação mais uma vez, bom trabalho para vocês. Muito obrigado, Thiago, muito obrigado, Chico, um ótimo trabalho a vocês. Obrigado, gente, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Bom, antes da gente encerrar esse episódio, a gente traz os argumentos dos citados nessa investigação. Primeiro, a Iabas emitiu uma nota, abre aspas. A direção do Iabas esclarece que forneceu às autoridades todas as informações e documentos solicitados e que está à disposição para quaisquer novos esclarecimentos. A nota ainda diz que o objetivo do Iabas é promover o melhor atendimento às vítimas da Covid-19 e salvar vidas. Também quem se pronunciou foi o advogado Alexandre Lopes, que defende o Mário Peixoto. Por meio de nota, ele disse que não existe relação ilícita entre Mário Peixoto e o governador Wilson Witzel e que qualquer acusação nesse sentido é absolutamente descabida e irreal. O advogado também afirma que nenhuma empresa vinculada a Mário Peixoto contratou com o governo na área da saúde na pandemia da Covid-19 e afirma ainda que o empresário não possui nenhuma relação com o Iabas. Segundo o advogado, questões políticas não deveriam se misturar com questões jurídicas e as investigações policiais devem ter como norte a imparcialidade. Essa, portanto, é a nota do advogado de Mário Peixoto. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.